Bem, como já instalamos, configuramos tudo para o nosso sistema operacional, vamos agora programar de fato. Então, eu estou aqui no Visual Studio Code como um editor de código e eu criei uma pasta chamada TutorialOS, né, de Tutorial OS, de Operation System. E eu vou criar aqui uma pasta chamada bootloader. Dentro do bootloader eu vou colocar boot.assembly, né, boot.asm. E aqui vai ser o código em assembly. Só para falar, se você não sabe como programar em assembly, você vai aprender meio que conforme a gente vai prosseguindo. Mas eu também recomendo que vocês pratiquem bastante, porque, cara, desenvolver sistema operacional puramente em assembly é muito complicado e bem difícil de entender. Então, vão aprendendo conforme a gente vai programando. Primeiramente, eu vou ter que definir aqui, ó, que a quantidade de bits do nosso sistema vai ser 16 bits. Isso envolve vários registradores, né, que seria partes de uma CPU. Por exemplo, AX, BX, CX, DX. Aí tem os níveis AH, BH, CH, DH. Tem os low byte, né? AL, BL, CL, DL, tudo isso aqui. Enfim, a gente vai também organizar nesse endereço de memória. Esse org 7C00 meio que fala que nosso programa vai ficar nessa parte da memória, tá ok? Então, essa parte aqui é a parte do nosso bootloader. Agora, o que a gente pode fazer aqui, né? O que a gente tem que fazer? Bem, o bootloader, ele geralmente ocupa um setor do disco. No caso, 512 bytes. E em assembly, você usa tudo em byte. Tudo. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Times 510. Isso aqui, db00. Eu já vou explicar, ok? Pronto. O que esse times 510 faz? Ele repete 510 vezes. Isso aqui é do início até o fim. Ou seja, se tem código por aqui, ó, código aqui, ele vai pegar os bytes que vem depois e preencher com o que? Com zero. Tá vendo? DB 0x00. Ele preenche com zero. E no final, você observe que ele escreve 2 bytes. O 0xAA e o 0x55. Que juntos formam o número do bootloader. O número mágico. Que identifica o que é um bootloader. Entendeu? Então, o bootloader ele precisa ter esses 512 bytes, né, de um setor. E os dois últimos bytes tem que ser isso aqui. Entendeu? Bem claro mesmo. Então, bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função chamada bootmain. Eu posso fazer assim, ó. Aí coloco 2 pontos. E aqui eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou fazer, por exemplo, um loop infinito. Eu vou pular para essa parte aqui, ó. Cifrão. Quando eu faço jump cifrão, ele pula para um loop vazio. Entendeu? Então, já com o código pronto aqui, vamos compilar. Então, a gente vai vir aqui. Eu já estou na pasta aqui do TutorialOS. E, como vocês podem ver, eu estou usando o cmdir. Eu vou criar também, esqueci aqui, criar um make.bat para a gente compilar. Então, a gente vai usar o NASM, fbin de formato binário, ok? E a gente vai colocar aqui, ó, bootloader, o endereço do nosso boot.asm. E depois traço O de output, que vai ser onde vai sair. Eu vou colocar aqui mesmo, ó, tutorios.img. A gente põe img geralmente, tá ok? Em certos casos que põe .iso, que geralmente vocês veem bastante. Mas a gente vai utilizar .img de flop, tá? Então, além disso, eu também vou ter que rodar, ó, QEMU System i386. Eu vou colocar drive format raw file. Aí eu vou colocar isso aqui, ó,
tutorials.img aqui dentro, tá bom? Salvei, vou vir aqui e dar make. Olha só, ele tá botando pelo disco, tá vendo? Só não aconteceu nada porque nosso programa faz nada, ele só fica num loop infinito, né? E é isso, um bootloader bem simples. A gente basicamente criou o nosso primeiro bootloader. Bem, vamos implementar mais coisa. Seria legal a gente desenhar letras, por exemplo, ou desenhar pixels na tela. Para isso, a gente precisa de um modo de vídeo. E um modo de vídeo bem fácil para utilizar aqui nesse ambiente é o modo 13. Esse modo 13H tem 256 cores, que são essas daqui, ó, tá vendo? E também tem uma resolução de 320 por 200, o que é ótimo, né? E fora isso, a gente vai utilizar também uma interrupção, que é a int10h, ou 0x10, em formato hexadecimal, tá? E a gente vai utilizar esse modo aqui, ó, a função A00, que define o modo de vídeo, tá vendo? Set Video Mode. Então, a gente precisa ter o A00. Então, vamos fazer isso. Eu vou vir aqui no Visual Studio Code. Vou colocar aqui, ó, move A0x00. Isso aqui diz o que? A é igual a 0. Move, ele move, entendeu? Ele move esse valor para dentro desse valor. Ou seja, AH igual a 0. Entendeu? Bem simples. Vamos ver aqui. AL tem que ser o modo de vídeo. Se a gente apertar para ver mais, tem muitos modos de vídeo. Muitos. A gente quer o modo 13, né? Então, a gente simplesmente move para AL 13. Então, vai ficar assim, ó. Move AL 13. Então, AL é igual a 13. Isso aqui faz o quê? Muda o modo de vídeo. E não pode esquecer do fator principal, o int 0x10. Int 0x10, já falei, né? É quando tem essas funções gráficas. Especificamente essa de definir o modo de vídeo, certo? Então, tá, vamos... Tá. Isso aqui já tá feito. Então tá, eu vou salvar isso aqui. Vou vir aqui dar make. E olha só, ele não desenhou nada. Ele basicamente limpou a tela. Isso é o que era esperado para ocorrer, tá? Que ele apagasse a tela. Mas a gente pode desenhar agora e escrever na tela. Então vamos escrever uma letra. Bora. Então, que função eu posso utilizar para escrever uma letra? Vamos vir aqui e ver. Eu já sei que é essa aqui, ó. Teletype output. O H precisa ser 0E. Então eu posso vir aqui 0x0e. Tá vendo? Isso aqui significa a 0x0e, que significa teletype output. Vou botar aqui na outra, que é set video mode. Ok? Então a gente colocou 0x0e, como a gente fez. E aqui tem os atributos. A L é o caractere, né? Que a gente quer desenhar. Então a gente pode vir aqui, move a L, mover para L o que? O caractere. A gente põe em aspas simples, tá? Eu vou pôr um A maiúsculo, tá bom? Vamos ver o próximo atributo. Cadê? Tá aqui. BH, número da página. A gente não precisa mexer nisso, tá? Agora BL é a cor. E como você sabe, a gente tem 256 cores, que são essas daqui. Então você pode escolher qualquer uma delas. Eu vou escolher a branca. Por que não, né? Não, vou escolher essa verde aqui. Se a gente contar
vai ficar assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 em hexadecimal é A. Então vai ser A a cor. Então se eu vim aqui, move BL 0x0A e então colocar a interrupção 0x010 0x10, né? Então a gente tem que o AL é o caractere, BL é a cor e int10 a interrupção. Então vamos salvar, salvei, vamos compilar. E olha só que legal, ele desenhou aqui ó, o A, tá vendo? Então quer dizer que nosso programa, nosso bootloader tá funcionando ok. Enfim, como resultado a gente conseguiu imprimir a letra A. Mas e se a gente quiser imprimir uma string? Que eu acho que, como você já deve saber, string é uma sequência de caracteres. Por exemplo, hello world, né? Se eu quiser imprimir isso, como que eu faço? Não tem uma função específica para imprimir strings. Então, a gente tem que implementar a nossa própria função de desenhar string. E isso parece muito complicado, mas quando você aprende a técnica, você não erra mais. Então, eu vou tirar esse A aqui que a gente estava desenhando e eu vou fazer uma coisa diferente. No bootloader, aqui que eu criei uma pasta, eu vou criar um outro arquivo e eu vou chamar de print.asm. Só para deixar organizadinho, tá bom? Mas eu poderia colocar tudo aqui. No print.asm, a gente pode colocar aqui, ó, está 16 bits, assim como o bootloader. Só que a gente não põe org aqui, tá? É só no bootloader mesmo. Enfim, no print a gente pode colocar nossas funções de imprimir na tela. Então eu posso colocar aqui, ó, draw string. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um argumento, né? Que no caso, eu tenho que colocar a string. E pra colocar string, eu vou colocar num registrador chamado SI. SI é Source Index. Eu posso colocar a string aqui. Então, eu vou criar uma string. Pra criar uma string, a gente... Não, string não é uma sequência de bytes, de caracteres. Cada caractere é um byte. Ou seja, a gente vai usar o seguinte. String, eu vou colocar o nome DB. DB é o tipo da string, que significa define byte, que é um byte. E a gente vai colocar assim, ó, hello world. E no final a gente vai colocar 0x00 para identificar que acabou nossa string, entendeu? Então ele vai ver aqui primeiro o A, o H, o E, o L, o L, o O, vírgula, espaço, até o 0. Viu que é 0, parou. Inclusive eu gosto de fazer assim, ó, colocar 2 pontos aqui antes. Mas esse string é uma variável, ok? Eu posso colocar qualquer nome, eu posso colocar MSG, tanto faz, tá? Eu vou deixar string apenas. Mas enfim, a gente poderia colocar aqui mais de argumento para nossa função de desenhar. Obviamente a cor, né? A cor a gente já sabe que fica em BL, né? Então é a cor. Tem uma coisa que a gente precisa fazer, né? Antes da gente chamar essa função, a gente precisa definir o SI e o BL, né? Então vamos mover para SI a string e mover para BL a cor, que no caso eu vou usar a vermelha, que é 0x0c. E aí eu vou fazer o seguinte, isso aqui é uma função que ela retorna, certo? Se uma função retorna, então eu vou usar call. Eu vou chamar a função. Vou chamar a função. Qual que é o nome dela mesmo? DrawString. DrawString. Perfeito. Isso vai desenhar a string, né? Vai vir aqui. Só que quando você chama uma função usando call, você precisa usar o hat para retornar. O hat é muito usado nas funções, nas calls, ok? Então, nunca esqueça dele. Partindo para o outro ponto, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mover para AH, né, no caso, 0x0e. Por quê?
porque a gente já viu que teletype output é para desenhar a letra. Então, draw, desenha o caractere. Perfeito. Agora, eu vou mover para a L, que seria o meu caractere. Eu vou mover isso aqui, ó. Como assim? Você vai falar. Eu movi um colchetes, o si. O que isso indica? Isso indica o si é como se fosse uma array, né? Uma array de vários bytes. Quando eu coloco esse colchete, eu quero a primeira posição do si. Primeira posição da array si. Entendeu? No caso, si o que? Si é a string. Então, a gente vai pegar a primeira posição da string. Então, se a string é hello world, a primeira vai ser H. Então, a gente vai mover para L, H. Simples. Então, vamos lá. Eu vou criar uma função aqui, print loop. Porque a gente vai ter que percorrer cada letra, certo? Imprimir cada letra. Já que a gente não tem como imprimir tudo de uma vez. Então, a gente vai simplesmente int 0x10. Por que int 0x10? A gente já tem o A com 0x0e e a gente já tem o caractere em AL e a cor em BL. Então a gente já pode desenhar. Tá, depois disso, o que a gente faz? A gente vai para pro próximo caractere, né? Como que a gente vai pro próximo caractere? A gente incrementa o si. O si, né, é string. Tá, a gente colocou o primeiro caractere em colchetes, né? Aqui. Qual que é o próximo? É a letra E. Então a gente coloca E aqui, ó. Em AL. E eu usei de novo o colchete, porque ele meio que foi pro outro lado. Aí agora a gente tá pegando a letra E. E vamos comparar também o AL com 0. Porque lembra que quando chegar a 0, significa que a string acabou. Então, se ela acabou, ela vai ter que sair desse loop. Então é isso que a gente vai fazer. Se não for igual, jump. Sabe o que é esse JNE? Significa jump if not equals. Pula se não for igual. Se não for igual a 0, eu vou pro print loop. Entendeu? Simples assim. Toma um tempo para você analisar o código, porque eu sei que é muita informação de uma vez só, mas é assim que vocês vão ter que lidar, analisando linha por linha e até mesmo byte por byte, como vocês vieram aqui, ó, viram na string. Então vamos conferir de novo. A 0x0e desenha o caractere. No AL a gente está recebendo o primeiro caractere da string si, que no caso é o H. Então vai imprimir o H 0x0 0x10, vai pro próximo, né? Então tira o H, agora vai pro E. Aí a gente move pro AL o E. Aí se a gente compara também se tiver 0 no final, né? Não 0, o caractere 0, mas o valor 0. Se tiver o valor 0, então ele vai encerrar o loop, ele não vai executar, porque ele não é igual, entendeu? É bem difícil, mas eu espero que estejam entendendo, é bem complicado. Enfim, vamos agora compilar. Ó, ele falou aqui que draw string não foi definido. Isso porque a gente precisa incluir nosso print.asm aqui no bootloader. Então a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui, ó, embaixo, include, aí eu colocar aqui, ó, bootloader print.asm. Pronto. Agora com esse include aqui e o local do print, a gente já pode compilar tranquilamente. E olha só, imprimiu ali, ó, Hello World. Que incrível. Simplesmente primeiro programinha básico de um bootloader, que é imprimir letras. Tá, conseguimos escrever strings. E agora, o que a gente pode fazer? Bem, dando uma olhada aqui na interrupção 10,
a gente pode desenhar pixels na tela. Aqui, ó, write graphics pixel. A gente usa essa função aqui, ó, 0xc. Então, a gente vai vir aqui no Visual Studio Code. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou deixar como comentário. Comentário é usado com essas pontos e vírgulas, ok? Enfim, eu vou aqui chamar a função. Meu A tá quebrado. Mas eu vou chamar a função drawRect. DrawRect significa desenho retângulo, entendeu? Desenho retângulo. Então, eu vou criar um outro arquivo chamado draw.asm. Draw.asm. E não esqueça de incluir ele aqui, ó. Então, eu vou incluir draw.asm. Eu vou colocar aqui que tem 16 bits, né? Perfeito. E, bem, eu vou criar a função draw... Nossa, meu A tá quebrado, gente. Perdão. Aqui, ó, drawRect. E aqui, como uma função, tem que retornar um valor, né? Então, eu só vou retornar, usar hat. E aqui eu vou chamar, tá vendo? Eu usei call. Tá. A gente vai ter que fazer o quê? Bem, como a gente já viu, para desenhar pixel, a gente tem que mover esse valor para AH. Então, vamos mover para AH 0xc. Que seria basicamente 0x0c, tá? E aí, vamos ver que mais. Em AL, a gente tem a cor. A cor está em AL. Então, vamos mover para L. Branco. Branco é 0x0f, tá? Vamos colocar branco. E BH não usa, o número da página não usa, tá bom? Então, a gente só vai usar o CX e o DX, que é o Y. X e Y, tá bom? É como se fosse coordenadas, certo? Bem, eu vou mover para CX o seguinte. Lembra que a gente está no modo 13? E no modo 13 a gente tem 320 por 200, que seria basicamente comprimento versus x largura, certo? Se a gente tem 320, qual que seria a metade? Seria 160, certo? E dx, que seria o y, aqui é 200. Então vamos imprimir no meio da tela, né? Que é 200 dividido por 2, 100. Agora vamos usar int 0x10. Então aqui a gente, ó, falando com 0x0c, isso significa 7 pixels. Aqui o AL é a cor. Aqui CX é posição X. E DX é a posição Y. Tá ok? E a gente chama a interrupção para desenhar. Eu já salvei. Vou vir aqui no Semider de novo. CD. Opa. CD para aqui. Agora eu vou usar o make. Olha lá. Ele desenhou o ponto exatamente no meio da tela. Que foi o que a gente fez aqui. Então, a gente consegue imprimir também. Se a gente consegue fazer um ponto, a gente pode imprimir a tela, desenhar na tela inteira. Isso seria muito legal. Então, é isso que a gente vai fazer no drawRect. Então, já com esse conceito entendido, então a gente vai fazer o seguinte. Ó, eu vou implementar o que seria em C. Vou fazer um teste aqui, teste.c. Isso aqui, eu vou fazer o programa em C e eu vou transformar de C para Assembly. Ó, a gente vai ter que fazer mais ou menos assim. Ó. Pronto. Isso aqui seria o que a gente deveria fazer em C para desenhar na tela inteira. Mas em Assembly a gente não tem for, estruturas de repetição. Então a gente mesmo tem que dar uma criatividade, entendeu? Então a gente começa como? Bem, se ele começa
no primeiro pixel da tela, você não concorda que é o pixel 0 no x, 0 e no y? Então a gente vai mover para cx 0 e mover para dx, que é o y, 0 também. Aí vai começar no 0. Fechou, beleza. Começando do 0, vamos pro assim, ó, ele desenha, aí vai pro próximo. Aí desenha, vai pro próximo, até preencher toda a tela. E se ele chegar no final, o dx vai ter que aumentar, né? Porque ele vai aumentar uma linha. Vamos fazer isso com calma. Então, cx igual a 0, pixel 0, dx 0, pixel 0. Tá, agora vamos fazer um loop, né? Draw, eu vou colocar draw loop. No draw loop a gente vai ter então, a gente vai imprimir, desenhar o pixel, né? Aí a gente vai pro próximo. Eu vou usar aqui, ó, ink cx. Ink cx é a mesma coisa que isso aqui, ó, x++, tá vendo? É a mesma coisa que x++. Aí ink, como já diz, é incremente, entendeu? Então a gente vai usar ink cx. A gente vai vir aqui e pular para a função draw loop para ele imprimir o cx. Então ele vai imprimir o pixel 0, depois vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim até acabar. Se eu vou colocar aqui em cima, se o cx for maior que o comprimento, né? Aqui, ó, tá vendo, ó, x menor que width, no caso 320. Então o que acontece? Ele vai zerar. Então ele vai para a próxima linha, se for maior ou igual, né? Então next line. Então next line vai ser assim, ó. Eu vou mover para cx 0. Por que 0? Ó, eu vou pegar aqui e vou desenhar para vocês entenderem melhor. Aqui tá uma tela. 3x3. 3x3 pixels. Quando chegar no final, ela tem que voltar pro início, né? Então vai voltar x igual a 0 e dx vai aumentar, né? Mais. Então a gente faz isso. A gente move para cx 0, move para dx, a gente incrementa dx no caso e volta pro draw loop. Aí, se ele desenhar a tela inteira, por exemplo, ele chegar aqui no último, ele não vai ultrapassar o dx vai ultrapassar. E se ele chegar mais fundo, então eu quero que ele pare de desenhar. Então a gente vai comparar dx com 200, né? E lembra que é 320 por 200? Tá aí. Então se ele for maior, eu vou vir pular pro end draw. Esse end draw tem que ser onde retorna. End draw retorna nosso programa para onde a gente tinha chamado, né? Então a gente vai chamar draw rect, ele vai desenhar e depois ele vai voltar para cá. Então vamos testar isso aí. Eu vou vir aqui, dar um make e olha só, ele tá fazendo exatamente o que eu pedi. Tá vendo? Pixel por pixel. E ele desenhou tudo branco, como eu queria. Isso é bem interessante, né, velho? Então, olha só o código que a gente utilizou. Vamos analisar de novo? Vamos. Aqui define que é para definir pixel. Aqui é a cor do pixel. A gente começa com 0 no x e 0 no y. Aí a gente vai incrementando. Incrementa o x até que ele vá para a próxima linha. E depois faça isso até chegar no último pixel. Não chegou no último pixel, ele retorna. Só isso. Não tem segredo, tá bom? Então, é isso aí. Essa é a primeira parte do vídeo. Então, espero que tenham gostado. Vamos agora para próxima etapa, certo? Que é criando um kernel.